Hola canallas, bueno, estoy muy feliz de volver a casa, es un sueño que tenía de hace muchísimos años. Em maio de 2025, o anúncio oficial do retorno de Ángel Di Maria ao Rosário Central marcou muito mais do que a volta de um ídolo para casa depois de 18 anos na Europa. Antes de vestir de novo a camisa dos canalhas, o sonho ficou perto de ser interrompido pelas sombras do narcotráfico que atravessam o Rosário na Argentina. Meses antes, Di Maria estampou os jornais por causa de bilhetes com ameaças de morte e intimidações brutais deixados nas casas dos seus parentes na cidade, chegando no episódio mais bizarro de todos, uma cabeça de porco com uma bala na testa e uma mensagem dizendo que caso ele voltasse para Rosário, a próxima vítima seria sua filha. As ameaças vinham de facções que não queriam uma figura do nível dele na cidade, exatamente para evitar o holofote global e policial que ele poderia atrair. Mas o domínio do crime organizado em Rosário vai muito além de assustar jogadores. A cidade é um território em disputa e o futebol está no centro dessa guerra. Em 2023, Maxi Rodrigues deu adeus oficialmente aos campos. Ídolo do News Old Boys e com passagens marcantes pela seleção argentina, sua despedida foi em grande estilo. Um amistoso entre esses dois times no estádio Marcelo Bielsa, com a presença de nomes gigantes do futebol. Lionel Messi, Tiki Tapia, Alejandro Domingues e até Di Maria colaram pro jogo e posaram juntos nessa noite especial. Mas uma coisa ofuscou todos eles. No fundo dessa foto, o bandeirão que aparece não fazia referência apenas ao clube. Era uma mensagem da facção Los Monos, considerada a organização criminosa mais violenta e poderosa de Rosário. Além da frase "Nós estamos além de tudo", a bandeira trazia 3 figuras: Ariel Massimi, Guile Canteiro, Carlos Damian Toro Escobar e Leandro Poio Venardi, o macaco, o touro e o frango, 3 cabeças da facção, atualmente presos. Nada, güey, si te fuiste tranquilo. Mañana pasado ya terminamos la banderita tuya. Dejá de joder con esos monchos. Te digo que el Rengo te va a enojar, te digo que te va a prender fuego. Yo te aviso, Monchito? Te digo, después de la banderita te van a venir a tirar acá al piso, le digo al trolo ese. Esse tipo de mensagem, na cara de todos e bem debaixo do nariz das autoridades, deixa claro que em Rosário, mesmo que você não se dê conta, o crime sempre dá um jeito de mostrar seu poder. A rota do narcotráfico e do contrabando internacional em Rosário cresceu apoiada na força do seu porto exportador ao longo do Rio Paraná, um grande centro de escoamento de grãos que virou a porta de saída perfeita para toneladas de cocaína rumo à Europa, escondidas em meio a cargas legais. Um esquema alimentado por controle quase zero do Estado e por uma rede de proteção que envolveu desde a polícia até setores políticos. E no centro dessas operações está a facção mais temida da Argentina, Los Monos. Do bairro Las Flores, Los Monos, liderados pelo clã Canteiro, deixaram de ser uma gangue de rua para virar um cartel estruturado de verdade. Extorsão, mortes por encomenda, lavagem de dinheiro e controle de territórios através do medo. Tudo documentado pela justiça argentina. Eles compravam silêncio, mandavam em toque de recolher e decidiam quem vivia ou morria em vários cantos da cidade. Creo que todo el negocio del narcotráfico tiene una profundidad muy grande y tiene tentáculos en un montón de rubros que van más allá de una solución fácil como traer a la Fuerza Armada y solucionarlo. Entonces creo que un problema complejo. Esse é Juan Comar, zagueiro do Rosário Central, respondendo uma pergunta sobre a falta de segurança na cidade durante uma entrevista coletiva do clube. Uma fala assim deixa evidente que quem vive ali não tá alheio à realidade das ruas, mas tem um detalhe revelador. Esse trecho da entrevista foi simplesmente cortado da versão publicada no canal do Central no YouTube, numa tentativa de varrer o problema e a opinião do jogador para baixo do tapete em meios oficiais. Foi exatamente esse poder todo do tráfico que engoliu o futebol, quando eles sacaram que a arquibancada e a estrutura dos clubes davam imunidade, um exército de fanáticos e um motivo passional para matar e morrer. Se o narcotráfico moldou as ruas de Rosário, foi nas arquibancadas que ele encontrou seu braço mais fiel e perigoso. Alguns casos mostraram que setores dessas torcidas se misturaram ao crime organizado e à administração dos clubes, operando estruturas ligadas à extorsão, tráfico de drogas, comercialização paralela de ingressos e lavagem de dinheiro. Nesse submundo do crime, dominado principalmente por Los Monos, outros clãs e nomes influentes operam em rede. No futebol rosarino, essa ligação próxima virou rotina nas mãos de 2 dos nomes mais temidos: Roberto Pimpe Camino, líder da barra do News Old Boys, e Andrés Pidim Bracamonte,
Bracamonte, à frente da Los Guerreiros, a barra do Rosário Central. Do lado leproso, Pimp reinou nos anos 2000, com passe livre dentro do clube na gestão do presidente Eduardo Lopes, num período marcado por um regime autoritário em que a diretoria terceirizou a força política para a barra, para evitar protestos à gestão. A família de Pimp e os Camino também tinha seus próprios negócios no crime, a ponto de uma região inteira da cidade ganhar o apelido de Pimpilândia. Com certa proteção policial e carta branca na diretoria, a barra mandava e desmandava no time, até Pimp ser assassinado em 2010, vítima de uma guerra interna pelo controle do estádio. Já no rival, Pidim Bracamonte ficou quase 25 anos no comando da Los Guerreiros. Contando com o apoio do Los Monos, ele sobreviveu a guerras de facção, quedas de diretores e investigações, operando quase como a única constante do Rosário Central. ¿Por qué Barra Brava lo llama Barra Brava? Porque se ve, vos ves por tele que entra la Barra Brava y viste, vuelta a vuelta, le afanan las cosas a la gente. Eso era antes. Nosotros no le robamos a la gente de Central. ¿Qué pasa si alguien afana? Y lo estábamos a pagar. No tienen que ir a robar la cancha. Acá se maneja otra clase de código. No como los que estaban antes que robaban. Si quieren robar, que vayan a robar a otro lado. Acá la gente central la respetamos. Ele acumulou tanta influência que foi investigado por embolsar uma parte da venda do zagueiro Gastão Ávila ao Boca Juniors em 2019, e há relatos que ele tinha influência até nos nomes contratados para serem treinadores do clube, mas nem quase 3 décadas de chefia salvaram Pidim. Ele acabou sendo emboscado e assassinado a tiros em novembro de 2024, a poucos metros do gigante de Ayorrito, logo depois de uma partida do Central. E a queda desses chefões são só capítulos de uma guerra sem fim pelo controle do futebol e das ruas de Rosário. Em 2024, casos de homicídio aparentemente aleatórios explodiram mais ou menos no mesmo período em que as ameaças contra a volta de Maria começaram a pipocar. O terror urbano era comandado de dentro das prisões. Chefes das facções continuavam liderando ataques contra civis. Muitas dessas execuções vinham acompanhadas de bilhetes explícitos deixados ao lado dos corpos avisando que não iriam recuar. Para tentar estancar a série de homicídios, a resposta do governo de Javier Milei veio através da criação de um comitê de crise e o envio de apoio logístico das Forças Armadas para Rosário. Sob o comando de Patrícia Burrick, a ideia era endurecer o cerco contra as facções. O reflexo disso vem em forma de números que parecem bons demais para ser verdade. Segundo estatísticas apresentadas pelo Ministério Público, 2024 teria o menor índice de homicídios em Rosário desde o início da série histórica em 2014. Uma queda tão abrupta que especialistas chegaram a levantar a hipótese de que o governo teria feito acordo com as gangues para pararem os homicídios em troca de fecharem os olhos para a venda de drogas. Já esse índice continua crescendo. Nessa linha de confronto direto, as barras bravas se tornaram grandes inimigas da gestão Milei. É impossível generalizar e afirmar que todas as barras tenham entradas no mundo do crime. Mas é assim que o executivo decidiu enxergar as coisas na Argentina, chegando até a apresentarem projetos de lei enviados ao Congresso para criminalizar de vez esses grupos como associações criminosas. Esse discurso cresceu ainda mais quando várias barras decidiram aderir ao movimento de protestos contra o atual governo e em favor dos aposentados, que pedem reajuste de renda. Mas nem todos os governos argentinos enxergaram as barras e o futebol como inimigos. Alguns viam ali a oportunidade perfeita de autopromoção, como a Copa de 78, realizada na Argentina sob ditadura militar. A barra do Rosário Central se autodenomina uma mais peronista da Argentina, um movimento político e social baseado nas ideias do ex-presidente Juan Perón, e não é incomum ver bandeiras e faixas com os nomes dele e Evita nos estádios. Mas claro que nem sempre essa união de ideias é inocente. Um exemplo mais recente disso foi a criação das Hinchadas Unidas Argentinas, em 2010, com forte articulação de figuras ligadas ao kirchnerismo. A organização reuniu chefes de barras bravas de vários clubes rivais. O governo financiou mais de 200 passagens aéreas e estadia paga para que esses líderes fossem à Copa do Mundo na África do Sul em troca de apoio político. Nesse Mundial, inclusive, rolaram algumas deportações de torcedores que estavam numa lista de histórico de violência entregue pela própria Polícia Federal Argentina para o governo sul-africano, algo parecido com o que rolou na Copa América de 2024, Mundial de Clubes de 2025 e na Copa de 2026, todos esses nos Estados Unidos. Outra organização que consegue identificar e usar o poder do futebol como propaganda é, claro, a AFA. Além de ignorar a situação em Rosário, a federação soube aproveitar muito bem a volta de Maria para a cidade. Do dia para a noite, inventou um troféu, além do Apertura e Clausura, que premia o clube vencedor anual do campeonato, que naquele ano era o Rosário Central. Bueno, eso creo que hay que preguntarle a los que querían que el anual salga campeón. Nosotros no buscamos eso, eso vino de los equipos más grandes y nosotros solamente aceptamos, creo que es así. Nosotros nos llamaron para ir, fuimos y bueno, creo que estaban todos los dirigentes, aprobaron. O Estudiantes de La Plata decidiu protestar contra isso e os jogadores ficaram de costas durante o tradicional passilho, uma espécie de homenagem para o vencedor. Como resposta, a AFA puniu duramente o clube. O futebol em Rosário parece ter muitos donos, e o histórico do esporte na cidade mostra um cenário
em que essa paixão popular se mistura perigosamente com interesses políticos e com o crime organizado. No fim, escolher entre torcer pro time amarelo ou pro time vermelho representa muito mais do que só futebol pro rosarino.